O presidente Lula entregou hoje ao presidente da Câmara e ao vice-presidente do Senado o texto integral da proposta de lei complementar que pretende mudar a regra sobre o limite de gastos públicos no país, o chamado arcabouço fiscal. A entrega do documento ocorreu durante uma reunião no Palácio do Planalto. 13 situações ficaram fora da nova diretriz sugerida pelo governo, como créditos extraordinários e despesas com projetos socioambientais. Se a lei for aprovada, em caso de descumprimento de metas, o presidente Lula pode ter de se explicar ao Congresso. De acordo com o governo, sem a aprovação das novas regras fiscais, os gastos livres, aqueles que podem ser alocados em políticas públicas e também no seu funcionamento, só conseguiriam cobrir despesas de custeio, como água e luz, prejudicando os programas sociais e os investimentos públicos. O novo conjunto de regras aumenta em 172 bilhões de reais o limite de gastos. Todo esse valor seria usado em despesas livres, também chamadas de discricionárias, por não serem condicionadas a aplicações específicas por força de lei, ou seja, as despesas obrigatórias. Com isso, essas despesas que têm maior liberdade de aplicação dos recursos totalizariam 196 bilhões de reais para 2024. Se a nova regra fiscal não for aprovada, contudo, restarão apenas 24 bilhões para os gastos livres. Dentre os programas e incentivos estão alguns que afetam direta ou indiretamente o setor rural e a indústria, como defesa agropecuária, aquisição e distribuição de alimentos para a agricultura familiar, bolsas de pesquisa, pavimentação de rodovias. A nova regra fiscal, desenhada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, limita o crescimento dos gastos a 70% da alta na receita gerada pelo Estado. Caso o crescimento das receitas não aconteça como esperado, as despesas poderão ser restringidas a 50% das receitas. O principal objetivo é zerar as dívidas do governo no próximo ano. Atualmente, o déficit fiscal do país é de 230 bilhões de reais. Com o novo modelo, a expectativa do governo é de superávit de 0,5% do PIB em 2025. Além disso, a projeção da equipe econômica é que, em 2026, o superávit chegue a 1% do PIB. O chamado arcabouço fiscal precisa ser analisado e votado no Congresso Nacional para substituir o teto de gastos, mecanismo que, desde 2017, atrela o crescimento das despesas à inflação. Como ainda há uma decisão sobre o parâmetro fiscal, o governo teve de enviar ao Congresso, no fim da semana passada, uma proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, considerando os dois modelos, o arcabouço e o teto de gastos. E para falar sobre a proposta que altera o limite dos gastos públicos, eu vou conversar com o consultor tributário, professor da FIA, integrante do Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo, o Fábio Nieves. Fábio, é um prazer tê-lo aqui no Rural Notícias, né? E é muito importante a sua participação para mostrar para o nosso telespectador, né, do ponto de vista tributário, se esse arcabouço fiscal vai, de fato, cumprir o seu objetivo, né, que é o governo apresentar uma forma de compensar esse estouro, né, que foi feito no finado teto de gastos. Será que vai conseguir? De que forma, hein, Fábio? Boa noite. Boa noite, Petrin. Tudo bem? Boa noite, telespectadores. Vamos ver se ele vai conseguir. O governo ele pensa em 3 estratégias para que isso seja possível. Um é acabar com benefícios fiscais. É uma das alternativas. O que é o benefício fiscal? O governo ele concede algumas isenções, ou seja, ele deixa de cobrar tributos em relação a alguns produtos, em relação a algumas operações, e para tentar incentivar essas operações. Isso acontece muito em relação a alimentos. Por exemplo, a cesta básica ela é incentivada, se cobra menos tributos dos produtos da cesta básica, porque eles são necessários à alimentação das pessoas. A outra estratégia do governo diz respeito à reforma tributária. O governo pretende fazer uma reforma tributária aonde, em princípio, ele conseguiria aumentar a arrecadação. E o terceiro ponto é cobrar a dívida
de empresas que não recolheram seus tributos ou que estão discutindo as suas dívidas. Essas são as 3 estratégias que o governo tem utilizado para isso. São os 3 pontos que ele tem utilizado. Agora, do ponto de vista da tributação, ficou claro, né, que o governo vai tentar fazer o máximo para conseguir arrecadar mais, mas isso não se vê do ponto de vista do corte de despesas, né? Isso é a conta básica do tributarista, né? Você precisa atuar nas 2 pontas, né, ou não? Sem dúvida. Imagina o seguinte, imagina o tributo funciona da seguinte forma, imagina que o Brasil é um grande condomínio, esse condomínio tem as suas despesas, e a taxa condominial seria o tributo, ou seja, você recolhe tributo para pagar as despesas desse grande condomínio chamado Brasil, e cada um contribui com a sua parte. O governo ele não está pensando em cortar despesas, ao contrário, ele quer aumentar despesas, tanto é que ele limitou em até 70% da arrecadação o crescimento das despesas, então ele precisa arrecadar. Para arrecadar, ele precisa tributar, ou seja, a tributação precisa aumentar. O que acontece? No momento que você tira benefício fiscal, você aumenta a tributação. É o que a Receita Federal, o governo tentou fazer, acabando com a isenção da importação de produtos por pessoas físicas até o limite de $50. A repercussão foi muito ruim e aí o governo acabou recuando, mas a intenção do governo qual era? No momento que ele acaba com essa isenção, ele consegue tributar essas operações. Com isso, ele aumenta a arrecadação. E outras propostas nesse sentido, elas devem vir. Você tem setores que são incentivados. Por exemplo, o agronegócio é muito incentivado, é um dos setores incentivados. A tendência do governo qual é aumentar a tributação nesses setores que hoje são mais incentivados, que hoje recolhem menos tributos. É óbvio que esses incentivos eles existem por alguma razão, são razões estratégicas que se entendeu que deveria se dar esse incentivo. Agora, pode falar, me perdoe. Não, é que agora há pouco, né, minutos antes do nosso jornal, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deram uma coletiva sobre o arcabouço fiscal. Como a gente vai ver aí nas imagens, né, o Haddad falou sobre rever 1/4 da renúncia fiscal para aumentar a arrecadação, né? Eu queria saber a sua avaliação em relação a isso e de outros setores, por exemplo, combustíveis, né? Sempre quando você taxa combustíveis, isso impacta na inflação. Você falou da taxa que é cobrada sobre os alimentos, né? Também taxa a inflação, né? Impacta a inflação. Queria que você avaliasse sobre esse ponto aí também. Sem dúvida, no momento que você aumenta a tributação sobre o produto, aquele produto fica mais caro. Veja, não é quem produz o produto que paga o imposto, porque esse imposto sempre ele é redirecionado ao consumidor, ou seja, quem paga a conta no final é o consumidor final. Por exemplo, se eu paro o meu carro no posto de gasolina para abastecer o meu carro e cobram o ICMS em relação à gasolina que está sendo cobrada, a distribuidora vai antecipar esse valor, vai recolher o ICMS, mas no final do dia, a hora que eu for abastecer, sou eu que vou pagar o ICMS de toda a cadeia, ou seja, a gasolina fica mais cara para mim, sou eu que estou pagando como consumidor essa conta. Então, o consumidor vai pagar a conta no final. A proposta de reforma tributária faz com que a tributação aumente, sobretudo em relação aos serviços. Passando a reforma tributária do jeito que o governo pretende que ela seja passada, ou seja, consolidando todos os tributos sobre o consumo e aumentando a alíquota sobre esses tributos, o serviço vai ficar muito mais caro. O consumidor vai pagar mais pelos serviços que estão sendo cobrados, assim como outros produtos também, como, por exemplo, produtos da cesta básica. Perfeito. Só para a gente terminar, você acredita, isso é uma impressão pessoal só, você acha que o Congresso vai aprovar do jeito que está? Pode fazer alguma alteração? Eu entendo que o governo deve ter alguma dificuldade, provavelmente deve ter alguma alteração. A questão não é uma questão tão simples de se resolver. Veja, uma questão simples que seria tributar essa isenção de $50, o governo teve que voltar atrás, ou seja, toda vez que você fala em tributo, você está falando em questões sensíveis. É verdade. Porque isso impacta diretamente no bolso das pessoas. A pessoa tem uma previsão de gasto e essa previsão de gasto aumenta porque a tributação aumentou. Então, é bem provável que tenha, sim, alguma alteração em relação a isso. Veja, a reforma tributária não fala em diminuir tributo, ou seja, a reforma tributária fala em aumentar tributo. O que a reforma tributária vai fazer é simplificar a forma de se recolher tributo. Mas não esperem que a reforma tributária diminua tributo, porque isso não vai acontecer.
Nós vamos falar daqui a pouco também um pouco mais sobre a reforma tributária. Eu vou agradecer então ao Fábio Nieves, né, que é consultor tributário e professor da FIA, integrante do Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo. Fábio,